As estrelas sempre chamaram a humanidade. Durante séculos, eles olharam para o céu noturno e sonharam com o que os esperava além de seu pequeno mundo azul. Quando finalmente construíram naves com rapidez suficiente para cruzar o vazio entre as estrelas, ficaram maravilhados. Eles esperavam descoberta. O que eles encontraram foi uma galáxia que havia sido reivindicada muito antes de eles chegarem. A Concorde Galáctica governou o espaço de nome por 8.000 anos. Eles eram uma aliança de 12 espécies antigas, cada uma mais antiga que a própria civilização humana. No centro desta aliança estavam os Veticai, uma raça de guerreiros em escala que conquistaram metade da galáxia antes de decidirem que governá-la era mais lucrativo do que queimá-la. Os Veticai eram criaturas aterrorizantes. Eles tinham em média 2,10 metros de altura, com 4 braços musculosos terminando em garras que podiam rasgar aço. Suas escamas eram mais duras do que a maioria das armaduras, e seus olhos podiam rastrear movimentos mais rápido do que qualquer humano poderia acompanhar. Durante milhares de anos, eles foram os mestres inquestionáveis da guerra. Quando a nave diplomática humana Stiad Fast Hope entrou no espaço Concorde sem a devida autorização, causou um grande rebuliço. A nave era pequena para os padrões galácticos, transportando apenas 200 tripulantes e um único embaixador. Eles vieram em busca de aliados. As colônias externas da Terra estavam sob ameaça de invasores, e a humanidade precisava de acesso às rotas estáveis de buracos de minhoca que apenas o Concorde controlava. O embaixador Daniel Grant era um homem paciente. Ele passou 30 anos no corpo diplomático, negociando com todos, desde governos hostis até executivos corporativos teimosos. Mas nada o preparou para o alto magistrado dos Veticai. Verschit era antigo, mesmo para os padrões Veticai. Suas escamas haviam desbotado de um verde brilhante para um cinza opaco, mas seus olhos dourados ainda ardiam com uma inteligência cruel. Ele se sentou em um trono feito com ossos de inimigos do Concorde, olhando para a delegação humana como se fossem insetos que tivessem entrado em sua casa. Você entra em nosso espaço sem permissão, disse Verschit, sua voz ecoando pela enorme câmara. Você vem implorando por ajuda como crianças perdidas e espera que simplesmente o recebamos? Daniel manteve a voz calma e respeitosa. Pedimos desculpas pela quebra do protocolo, alto magistrado. Nossa situação era desesperadora. Procuramos apenas a oportunidade de provar que a humanidade pode ser um parceiro valioso para o Concorde. Verschit riu, e foi um som feio. Provem-se. Você mal saiu de suas cavernas. Sua espécie viaja entre estrelas há menos de 300 anos. Estávamos construindo impérios quando seus ancestrais ainda aprendiam a fazer fogo. Os outros representantes do Concorde na Câmara emitiram sons de concordância. Havia insetos insetoides estalando suas mandíbulas, seres gasosos flutuantes chamados Voran pulsando divertidos e várias outras espécies que Daniel não conseguiu identificar. Todos eles olharam para os humanos com desprezo. No entanto, Verschit continuou, inclinando-se para a frente em seu trono. Não estamos sem misericórdia. O Concorde tem uma tradição. Quando uma nova espécie deseja se juntar a nós, ela pode provar seu valor através de provações em combate. Daniel sentiu seu estômago embrulhar. Combate? Um de sua espécie enfrentará 3 dos meus guardas de elite na arena do julgamento. Se o seu campeão sobreviver por 10 minutos padrão, nós lhe concederemos uma audiência e consideraremos seu pedido de aliança. Se eles caírem antes desse tempo, sua nave será destruída e sua espécie será marcada como indigna de contato. Um murmúrio percorreu a delegação humana. A assessora de Daniel, uma jovem chamada Betty Collins, agarrou seu braço. Senhor, isso é assassinato. Esses guardas são máquinas de matar. Nenhum humano poderia sobreviver. Ela estava certa, e Daniel sabia disso. Ele leu os relatórios sobre os guardas de elite Veticai. Eles foram treinados desde o nascimento para o combate. Cada um matou centenas de oponentes na arena. O mais rápido que qualquer desafiante já foi derrotado foi de 4 segundos. O máximo que alguém sobreviveu foi pouco menos de 3 minutos, que era uma criatura 3 vezes maior que um humano. Preciso de tempo para pensar, disse Daniel cuidadosamente. Podemos discutir isso entre nós?
Vershit acenou com a mão desdenhosa. Você tem 1 hora. Então você nos dará sua resposta, ou sua nave será destruída de qualquer maneira. A delegação humana foi escoltada até uma pequena sala de espera. No momento em que as portas se fecharam, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Alguns queriam correr para tentar escapar de volta ao espaço humano. Outros argumentaram que deveriam aceitar o seu destino com dignidade. Alguns sugeriram tentar lutar para sair, embora todos soubessem que era inútil, e embora Daniel estivesse perto da janela olhando para a cidade alienígena abaixo. Milhões de Veticai viviam suas vidas diárias, completamente inconscientes de que o destino da humanidade poderia ser decidido na próxima hora. Ele sentiu o peso de cada vida humana pressionando seus ombros. Eu farei isso. A voz era baixa, mas firme. Todos se viraram para olhar para o orador. O tenente Kevin Shaw não era um homem impressionante à primeira vista. Ele tinha 34 anos, estatura e constituição medianas. Ele tinha cabelos castanhos que começavam a mostrar alguns fios grisalhos e olhos cansados que pareciam demais. Ele serviu como chefe de segurança do navio, um trabalho que envolvia principalmente acabar com discussões e garantir que ninguém contrabandeasse contrabando. Kevin, não. Vette disse imediatamente. Você não ouviu o que eles disseram? Essas coisas vão acabar com você. Kevin encolheu os ombros. Talvez, provavelmente, mas alguém tem que fazer isso, e eu sou o mais qualificado. Tenho mais treinamento de combate do que qualquer outra pessoa nesta nave. Treinamento de combate contra humanos, destacou Daniel. Não guerreiros alienígenas que lutam há mais tempo do que a nossa espécie existe. Kevin caminhou até ficar ao lado do embaixador. Senhor, não vou fingir que posso vencer isto. Mas você precisa de alguém nessa área que não desista. Alguém que fará com que esses 10 minutos pareçam 10 horas para aqueles guardas. E esse sou eu. Daniel estudou o rosto do homem mais jovem. Por quê? Você tem uma esposa. Uma filha. Por que você jogaria sua vida fora? Porque minha esposa e minha filha moram nas colônias. Kevin disse simplesmente, se não conseguirmos esta aliança, essas colônias vão arder. Cada pessoa neste navio tem familiares em casa que contam conosco. Não posso ficar aqui e deixar todo mundo morrer porque estava com muito medo de tentar. A sala estava em silêncio. Daniel olhou para os rostos de sua tripulação e viu a mesma mistura de medo e esperança em todos eles. Você entende que se falhar, todos nós morreremos de qualquer maneira. Ele disse calmamente. Kevin assentiu. Então é melhor não falhar. 1 hora depois, a delegação humana voltou à grande câmara. Vershit olhou para eles com uma expectativa entediada, claramente já planejando como destruiria a nave deles. Aceitamos o seu desafio, anunciou Daniel. Nosso campeão é o tenente Kevin Shaw. Os guardas Veticai presentes na sala se viraram para olhar para Kevin. Eles se elevavam sobre ele, suas garras flexionadas em antecipação. Um deles riu, um latido áspero. Esta pequena criatura? O guarda disse, ele não vai durar 10 segundos, muito menos 10 minutos. Kevin encontrou os olhos do guarda sem pestanejar. Acho que vamos descobrir. Vershit sorriu, mostrando fileiras de dentes afiados. Na verdade, nós o faremos. O julgamento começa ao pôr do sol. Prepare seu campeão, humanos. E prepare suas orações. Ao serem levados para a sala de espera, Kevin sentiu-se estranhamente calmo. Pensou no sorriso da filha, na risada da esposa, no cheiro dos pinheiros nas montanhas perto da casa de sua infância. Ele pensou em todas as coisas pelas quais vale a pena lutar. Amanhã, ele entraria em uma arena projetada para quebrar os espíritos de seres muito mais fortes que ele. Ele enfrentaria guerreiros que nunca conheceram a derrota. Ele quase certamente morreria, mas não desistiria. Nunca. Isso simplesmente não era algo que os humanos soubessem fazer. A arena do julgamento foi uma obra-prima de crueldade. Foi construído há 3.000 anos por Veticai, engenheiros que entenderam que quebrar o corpo de alguém era apenas metade da batalha. A verdadeira vitória cabe de quebrar seu espírito. Primeiro,
pensou Kevin, parado na entrada, olhando para o pesadelo diante dele. O chão da arena foi dividido em dezenas de seções, cada uma escondendo um perigo diferente. As placas de gravidade poderiam reverter sem aviso, fazendo com que qualquer pessoa que estivesse sobre elas colidisse com o teto. Jatos de chamas irrompiam de aberturas ocultas em intervalos aleatórios. Poças de ácido borbulhavam em poços rasos. Só a sua fumaça é suficiente para queimar pulmões desprotegidos. As paredes podem surgir do chão ou esmagar-se pelas laterais. Acima da arena, uma enorme plataforma de observação ajudou milhares de espectadores. Representantes de todas as espécies do Concorde vieram assistir. A maioria deles já estava apostando na rapidez com que o humano morreria. As probabilidades não estavam a favor de Kevin. O alto magistrado Verschitt estava sentado no centro da plataforma, em uma versão menor de seu trono de osso. Ele olhou para Kevin com o mesmo desprezo que mostraria um inseto rastejando pelo chão. As regras são simples. Uma voz estrondosa foi anunciada através de alto-falantes que ecoaram pela arena. O desafiante deve sobreviver por 10 minutos padrão. Nenhuma arma é permitida. O julgamento começa quando o primeiro guarda entra na arena. Que o julgamento do combate revele a verdade. Kevin respirou fundo e caminhou até a arena. Ele usava apenas um traje de combate simples, de tecido fino que não oferecia proteção contra garras, fogo ou ácido. Seus pés estavam descalços, o que lhe dava melhor aderência nas superfícies móveis. Ele não tinha nada além de seu corpo e sua mente. A multidão ficou em silêncio quando um enorme portão no lado oposto da arena começou a subir. Kevin observou o primeiro guarda emergir para a luz. Seu nome era Ketrel e ele era o mais jovem dos 3 guardas de elite escolhidos para este julgamento. Ele era menor que a maioria dos Veticai, medindo apenas 1,80 m de altura, mas se movia com uma velocidade e graça que faziam o coração de Kevin afundar. Ketrel foi escolhido especificamente por causa de sua velocidade. Ele era famoso por encerrar as lutas na arena antes que elas realmente começassem. Ketrel olhou para Kevin e sorriu. Pequeno humano, disse ele, sua voz ecoando pela arena. Vou tentar fazer isso rápido. Seria cruel deixar você sofrer. Kevin não disse nada. Ele estava ocupado observando como Ketrel se movia, como ele mudava o peso, onde colocava os pés. Cada informação pode significar a diferença entre a vida e a morte. Uma buzina soou e o julgamento começou. Ketrel explodiu para frente com uma velocidade chocante. Ele atravessou metade da arena no tempo que Kevin levou para piscar. Todos os 4 braços estendidos com garras prontas para despedaçar o humano. A multidão rugiu de antecipação. Kevin fez algo inesperado. Em vez de tentar se esquivar ou correr, ele caiu no chão. O impulso de Ketrel o levou sobre o corpo caído de Kevin. As garras do guarda cortaram o ar vazio e, antes que ele pudesse se ajustar, ele tropeçou em uma placa gravitacional. A placa foi ativada e, de repente, Ketrel caiu para cima, seu corpo batendo no teto com força suficiente para quebrar suas escamas. A multidão engasgou. Ketrel caiu para trás, atordoado, mas não derrotado. Ele balançou a cabeça, tentando clarear a visão, e encontrou Kevin já se movendo em sua direção. O humano não era rápido comparado a um Veticai, mas era inteligente. Ele usou Ketrel com sua própria velocidade contra ele. O guarda rosnou e atacou novamente, desta vez com mais cuidado. Ele bateu em Kevin com o braço direito, mas Kevin se esquivou do golpe e rolou para o lado. Ketrel seguiu com um chute que Kevin evitou por pouco. O pé com garras passou tão perto que rasgou uma tira de seu traje de combate. Eles dançaram pela arena, o dardo atacando e o humano se esquivando. Kevin não tentou revidar. Ele sabia que um único golpe sólido de Ketrel quebraria seus ossos. Em vez disso, ele se concentrou em permanecer vivo, em fazer Ketrel trabalhar em cada ataque. Um jato de chamas irrompeu do chão entre eles. Kevin saltou para trás, sentindo o calor queimar sua pele. Ketrel passou pelo fogo sem lentidão NG, suas escamas o protegendo das chamas. Ele pegou o braço de Kevin com a mão esquerda e apertou. A dor explodiu pelo corpo de Kevin.
Ele sentiu os ossos rangendo, sentiu os músculos dilacerando. Ketrel o ergueu do chão, colocando-o na altura dos olhos. Você realmente achou que poderia sobreviver? O guarda perguntou. Você é fraco, mole. Sua espécie nunca foi feita para a guerra. Kevin olhou dentro daqueles olhos alienígenas e fez a última coisa que Ketrel esperava. Ele sorriu. Talvez não, disse Kevin com os dentes cerrados. Mas somos muito bons em não desistir. Ele avançou a mão livre, enfiando os dedos nos olhos de Ketrel. O guarda gritou e o deixou cair, agarrando seu rosto. Kevin caiu com força, seus braços machucados enviando ondas de agonia por seu corpo, mas ele se forçou a se mover. Ele se lembrou do que Beth lhe dissera durante o período de preparação. Ela passou horas pesquisando a biologia do Veticai, procurando por qualquer fraqueza que pudesse ajudar. Ela havia encontrado um. Na base do crânio Veticai, onde a coluna encontra o tronco cerebral, havia um conjunto de nervos que controlavam a função motora. Um golpe forte o suficiente naquele local poderia causar paralisia temporária. Kevin tinha uma chance. Ele circulou atrás do guarda cego, esquivando-se de outro golpe selvagem. Ketrel estava girando, tentando localizá-lo pelo som, mas a multidão estava barulhenta demais. Kevin respirou fundo, afastou toda a dor e se lançou nas costas do guarda. Seu cotovelo conectou-se perfeitamente com um conjunto de nervos. Ele colocou tudo o que tinha naquele golpe, toda a sua força, todo o seu desespero, todo o seu amor pela sua família em casa. Ketrel ficou rígido. Seus olhos rolaram para trás em sua cabeça. Ele caiu para frente como uma árvore sendo cortada. Seu corpo enorme caiu no chão da arena com um som que ecoou através do silêncio repentino. A multidão olhou incrédula. Kevin parou perto do guarda caído, respirando com dificuldade. Seu braço pendia inutilmente ao lado do corpo, os ossos claramente quebrados. O sangue escorria de uma dúzia de pequenos cortes onde Ketrel, como garras, o havia arranhado. Ele já estava exausto, mas ainda estava de pé. Uma voz anunciou a hora. 1 minuto 43 segundos. O primeiro guarda caiu. O silêncio foi quebrado quando milhares de vozes irromperam ao mesmo tempo. Alguns ficaram com raiva, alguns confusos e alguns simplesmente chocados. Em todos os séculos da Arena do Julgamento, nenhum humano jamais derrotou um guarda de elite Veticai. Nenhum humano chegou perto. Na plataforma de observação, Versus inclinou-se para frente em seu trono. Seus olhos dourados haviam perdido o tédio. Pela primeira vez em séculos, ele estava genuinamente interessado. Mande Drativilum, ele ordenou. O segundo portão começou a subir. Kevin virou-se para enfrentar a nova ameaça, apoiando o braço quebrado contra o peito. Ele tinha 8 minutos e 17 segundos restantes. Ele já havia usado quase tudo o que tinha para sobreviver ao primeiro guarda, mas ainda estava de pé. E enquanto ele pudesse ficar de pé, ele não desistiria da área de espera acima da arena. O embaixador Daniel Grant assistiu com lágrimas nos olhos. Ao lado dele, Beth Collins orava a Deus em quem havia parado de acreditar anos atrás. Vamos, Kevin, sussurrou Daniel. Vamos. O segundo portão terminou de subir e algo enorme emergiu da escuridão além. A multidão começou a aplaudir novamente, mais alto do que antes. Eles sentiram cheiro de sangue e queriam mais. Kevin observou o novo guarda se aproximar e sentiu medo tentando abrir caminho em seu coração. Ele empurrou-o para baixo, trancou-o e concentrou-se na única coisa que importava. Sobreviver. Para sua filha. Para sua esposa. Para todos que contam com ele, 1 minuto de cada vez. Drativilum era tudo o que Ketrel não fora. Enquanto o primeiro guarda era jovem e confiante demais, Drativilum era velho e paciente. Ele lutou na arena por mais de 200 anos. Ele matou desafiantes de 40 espécies diferentes. Ele nunca havia perdido. Ele também foi inteligente o suficiente para aprender com o erro de Ketrel. Em vez de atacar Kevin, Dratil caminhou lentamente para dentro do Rena, seus antebraços relaxaram ao lado do corpo. Ele se movia pelas placas de gravidade e aberturas de chama com facilidade e prática.
nunca tirando os olhos do humano ferido diante dele. Você surpreendeu a todos com esse truque, disse Drativilum. Sua voz calma e comedida. O golpe nos olhos. O aglomerado de nervos. Muito inteligente para uma espécie primitiva. Kevin não respondeu. Ele estava muito ocupado tentando descobrir como sobreviver aos próximos 8 minutos com apenas um braço funcionando. Mas os truques só funcionam uma vez. Drativilum continuou. Ele começou a circular Kevin lentamente, como um predador perseguindo uma presa ferida. Eu sei onde está o aglomerado de nervos. Eu protegerei meus olhos. O que você fará agora, pequeno humano? Kevin acompanhou seu movimento, mantendo a velha guarda à sua frente. Acho que vamos descobrir. Drativilum sorriu, mostrando dentes afiados. Gosto de você. É uma pena que você tenha que morrer. Ele atacou, mas não com a velocidade selvagem que Ketril havia demonstrado. Drativilum movia-se em golpes medidos, testando os reflexos de Kevin, procurando fraquezas. Cada ataque chegou mais perto que o anterior. A garra enfeitou o ombro de Kevin. Outro cortou seu peito, deixando um corte raso e sangrando livremente. Kevin se esquivou e desviou, usando toda a energia que lhe restava. Mas ele estava desacelerando. A perda de sangue de seus ferimentos o estava deixando tonto. Seu braço quebrado latejava a cada batimento cardíaco. Seus pulmões queimavam com o esforço do movimento constante. A multidão também sentiu isso. Eles começaram a entoar o nome de Dratil, confiantes de que o fim estava próximo. 2 minutos se passaram. Depois 3. Os movimentos de Kevin tornaram-se lentos e suas reações retardadas. Drativilum acertou cada vez mais golpes. Nenhum deles fatal, mas todos somando. O sangue encharcou o traje de combate de Kevin. Sua visão estava começando a ficar embaçada nas bordas. Apenas caia, disse Drativilum, quase gentilmente. Você lutou bem. Ninguém vai pensar menos de você por aceitar o fim. Kevin pensou em sua filha, Amy. Ela tinha apenas 7 anos. Ela gostava de fazer desenhos de naves espaciais e alienígenas, sonhando com o dia em que poderia explorar as estrelas como seu pai. O que ela pensaria se pudesse vê-lo agora? Ela iria querer que ele desistisse? Não. Nunca. Kevin plantou os pés e se forçou a ficar mais ereto. Seu corpo gritou em protesto, mas ele ignorou. A dor era apenas informação. Isso lhe disse que ele ainda estava vivo. Você sabe o que é engraçado? Kevin disse, sua voz áspera, mas firme. Cresci ouvindo histórias sobre meus ancestrais. O avô do meu avô atravessou um continente inteiro durante uma guerra, lutando a cada passo do caminho. Minha avó trabalhou até a morte para manter os filhos alimentados. Não somos fortes. Não somos rápidos. Mas nós simplesmente continuamos. É a única coisa em que somos realmente bons. Drativilum estudou-o com um novo interesse. Sua espécie valoriza a resistência? Chamamos isso de teimosia, disse Kevin. E agora, sou teimoso. Demais para morrer. Ele avançou, atacando pela primeira vez desde o início do julgamento. Foi desajeitado, desesperado. O tipo de ataque que qualquer guerreiro treinado veria vindo a quilômetros de distância. Drativilum se esquivou e contra-atacou facilmente, enfiando o punho no estômago de Kevin com força suficiente para levantá-lo. Kevin voou para trás e caiu no chão. O impacto tirou o ar de seus pulmões. Ele ficou ali olhando para o teto, cada nervo de seu corpo implorando para que ele permanecesse abaixado. A multidão começou a contar. Na arena de julgamento, o lutador tinha 10 segundos para se levantar após ser derrubado. Se eles permanecessem no chão, a luta terminaria. A multidão gritou, Dr. Kevin, pensou em Lara. Ela estaria assistindo a transmissão, provavelmente chorando. Ela implorou para que ele não fosse nessa missão, mas ele prometeu que voltaria. Ele sempre cumpriu suas promessas. 2. Ele pensou em sua tripulação, todos os 200. Eles também tinham famílias. Filhos,
pais, entes queridos esperando por eles em casa. Se ele permanecesse no chão, todos morreriam. 3. Ele pensou na própria humanidade. Eles ainda eram muito jovens em comparação com as outras espécies da galáxia. Vocês tinham tanto potencial, tantos sonhos que ainda não haviam alcançado. Ele não podia deixar tudo isso acabar aqui, nesta arena, porque estava cansado demais para continuar lutando. 4. Kevin rolou de bruços. 5. Ele ficou de joelhos. 6. Suas pernas tremiam embaixo dele. 7. Ele colocou um pé embaixo de si. 8. Depois o outro. 9. Ele parou e a multidão ficou em silêncio novamente. Até Dratalume pareceu surpreso. Como? A velha guarda perguntou. Você não deveria ser capaz de ficar de pé. Seu corpo está quebrado. Kevin tossiu e saiu sangue. Ele limpou com a mão boa. Meu corpo quer desistir, ele admitiu. Mas eu não escuto meu corpo. Eu ouço meu coração. E meu coração diz que ainda não terminei. Eles brigaram novamente, e desta vez foi diferente. Kevin parou de tentar evitar todos os ataques. Ele deixou os golpes acertarem quando necessário, aceitando a punição para poder ficar perto de Dratalume. Ele trocou dano por posição, aceitando dor em troca de oportunidade. A multidão não sabia o que fazer com isso. Eles tinham visto guerreiros lutarem com habilidade. Eles tinham visto guerreiros lutarem com força. Mas eles nunca tinham visto ninguém lutar assim, com nada além de pura recusa em aceitar a derrota. Aos 6 minutos de julgamento, Dratalume cometeu seu primeiro erro real. Ele se comprometeu demais com um golpe mortal, colocando todo o seu peso em um golpe direcionado à cabeça de Kevin. Kevin previu o que estava acontecendo e não tentou bloquear ou esquivar. Em vez disso, ele pegou o antebraço de Dratalume com a mão boa e torceu todo o corpo, usando o impulso do próprio guarda para desequilibrá-lo. Dratalume cambaleou em direção a uma das poças de ácido. Ele tentou se segurar, mas Kevin estava perto, empurrando, recusando-se a soltá-lo, mesmo quando as garras do Dratalume rasgaram seu peito. Eles caíram juntos, mas Kevin se contorceu no último momento. Dratalume caiu no ácido. Kevin caiu na beirada, o líquido cáustico espirrando em suas pernas. A dor estava além de qualquer coisa que ele já havia experimentado. Kevin gritou enquanto o ácido corroía seu traje de combate e penetrava em sua carne. Mas ele se forçou a rolar para longe, para colocar distância entre ele e a piscina. Dratalume não teve tanta sorte. A velha guarda se debateu no ácido. Suas escamas antigas se dissolvem mais rápido do que poderiam se regenerar. Ele saiu depois de alguns segundos, mas o estrago estava feito. Seus antebraços estavam arruinados, a carne e os músculos corroídos até os ossos. Seu peito era uma massa de queimaduras e feridas abertas. Equipes médicas correram para a arena e arrastaram Dratalume embora. Ele viveria, mas nunca mais lutaria. Kevin estava caído no chão, com as pernas queimadas, o peito dilacerado, o corpo um mapa de feridas. Ossos quebrados. A voz do locutor veio pelos alto-falantes. 6 minutos e 12 segundos. O segundo guarda caiu. Na multidão, algo estranho estava acontecendo. O desprezo e a diversão estavam desaparecendo, substituídos por outra coisa. Alguns dos espectadores estavam de pé, não para zombar, mas para observar mais de perto. Alguns estavam até começando a torcer pelo ponto humano na plataforma de observação. Verchit sentou-se e ficou em silêncio atordoado. Ele assistiu a milhares de batalhas em arena em sua longa vida. Ele nunca tinha visto nada assim. Mande Verkai entrar, ele ordenou, com a voz baixa, sua ajuda hesitando. Eu, magistrado, o humano mal está vivo. Verkai irá matá-lo instantaneamente. Não há honra em tal vitória. Eu sei, respondeu Verchit, mas o humano pediu este julgamento. Ele enfrentará os 3 guardas conforme exigem as regras. Envie Verkai. O terceiro e último portão começou a subir. Kevin forçou-se a sentar-se, depois ajoelhar-se e depois levantar-se. Suas pernas quase cederam embaixo dele.
As queimaduras causadas pelo ácido foram graves. Ele mal conseguia sentir os pés, mas ainda conseguia ficar de pé. E enquanto ele pudesse ficar de pé, ele lutaria. Restavam 3 minutos e 48 segundos. Poderia muito bem ter sido para sempre. Vorkai era uma lenda entre os Vetikai. Ele nasceu na casta guerreira há mais de 300 anos, e desde o momento em que começou a andar, foi treinado para matar. Ele era o campeão pessoal do próprio Alto Magistrado Vershit, invicto em mais de 300 batalhas de arena. Espécies inteiras se renderam em vez de enfrentá-lo. Ele também foi o maior Vetikai que Kevin já viu. Ele tinha quase 2,5 metros de altura, braços tão grossos quanto troncos de árvores e garras que podiam perfurar armaduras. Suas escamas eram tão grossas que pareciam quase pedra, cobertas pelas cicatrizes cerimoniais de suas inúmeras vitórias. Cada cicatriz representava uma vida que ele havia tirado. Vorkai entrou na arena lentamente, seus pés enormes balançando o chão a cada passo. Ele parou a poucos metros de Kevin e olhou para o humano quebrado diante dele. Por um longo momento, nenhum deles se mexeu. Você deveria ceder, Vorkai finalmente disse. Sua voz era profunda e surpreendentemente gentil. Você lutou com honra. Você derrotou 2 dos nossos melhores guerreiros. Ninguém poderia pedir mais de você. Kevin olhou para o alienígena imponente. Cada parte de seu corpo gritava para ele aceitar a oferta. Ele provou seu ponto. Ele havia mostrado que os humanos podiam lutar. Não havia vergonha em aceitar a derrota agora, mas então ele pensou no que aconteceria se desistisse. O julgamento foi claro. Se ele não sobrevivesse por 10 minutos, a esperança inabalável seria destruída. Sua tripulação morreria. A humanidade seria considerada indigna de contato com o Concorde. Tudo pelo que eles lutaram estaria perdido. Não, Kevin disse simplesmente. Vorkai inclinou a cabeça, estudando o humano com um novo interesse. Não, você mal consegue ficar de pé. Você tem um braço funcional. Seu corpo está queimado e sangrando. Você não pode esperar sobreviver mais 3 minutos contra mim. Talvez não, admitiu Kevin, mas preciso tentar. Tem gente contando comigo. Minha tripulação. Minha família. Prometi que faria o que fosse necessário para protegê-los. E eu mantenho minhas promessas. O grande campeão ficou em silêncio por um momento. Então ele assentiu lentamente. Eu entendo. No meu mundo, temos um conceito chamado Vetrol. Significa o fogo que arde no coração de um verdadeiro guerreiro. Não pode ser ensinado ou treinado. Ou você tem ou não. Já enfrentei milhares de oponentes e apenas alguns tiveram o Vetrol. Ele ergueu os 4 braços em uma posição de luta. Você tem isso, humano. Você brilha mais do que qualquer criatura que já enfrentei. Será uma honra matar você. Kevin levantou o seu punho bom. Então vem experimentar. Mas Gokai atacou. Não houve estratégia desta vez. Não há truques inteligentes ou perigos ambientais para explorar. Vorkai era experiente demais para cometer os erros de seus antecessores. Ele simplesmente atacou Kevin com uma força esmagadora, usando seu tamanho e força para dominar completamente a luta. Kevin recebeu o primeiro golpe no ombro. O impacto fez girar e o deixou cambaleando. Ele conseguiu ficar de pé, mas antes que pudesse se recuperar, Vorkai estava lá novamente, dando um soco em suas costelas. Ossos quebraram. Kevin sentiu algo rasgar dentro de seu peito. A multidão assistiu com fascinação horrorizada. Eles já tinham visto lutas brutais antes, mas isso era algo completamente diferente. Esta não foi uma batalha. Esta foi uma execução lenta. E ainda assim, o humano recusou-se a cair. Vorkai bateu nele de novo e de novo. O rosto de Kevin tornou-se uma máscara de sangue. Seu braço bom estava quebrado agora, pendurado tão inutilmente quanto o outro. Suas pernas cederam e ele caiu de joelhos, e de alguma forma encontrou forças para se levantar. Por que você não fica abaixado? Vorkai exigiu confusão genuína em sua voz. Você está derrotado. Seu corpo está destruído.
Por que você continua subindo? Kevin cuspiu sangue no chão da arena. Meu avô me contou uma história uma vez. Ele disse, sua voz quase um sussurro. Durante uma grande guerra, havia uma cidade cercada por inimigos. As pessoas lá dentro não tinham comida, nem armas, quase nenhuma esperança. Todos lhes disseram para se renderem. O inimigo os teria deixado viver se simplesmente desistissem. Ele deu um passo trêmulo para a guerra com Vorkay. Eles lutaram por 900 dias. 900 dias sem comida suficiente, sem aquecimento no inverno, vendo amigos e familiares morrerem ao seu redor. Quando eles finalmente quebraram através das linhas inimigas, quase não restava nenhum deles. Outro passo. Alguém perguntou a um dos sobreviventes por que eles continuavam lutando quando sabiam que não poderiam vencer. Você sabe o que ele disse? Vorkay balançou a cabeça. Kevin sorriu, o sangue manchando seus dentes. Ele disse que desistir nunca foi uma opção. Simplesmente não era algo que eles sabiam fazer. Ele atacou Vorkay com tudo que lhe restava, que era quase nada. O campeão pegou o punho com facilidade e apertou. Kevin sentiu os ossos da mão rangerem. Ele não gritou. Ele estava cansado demais para gritar. Você é a criatura mais notável com quem já lutei, disse Vorkay. Havia algo parecido com respeito em seus olhos. Mas isso acaba agora. Ele recuou o braço para o golpe mortal. Kevin observou isso acontecer, sabendo que não tinha mais nada para impedi-lo. O punho acertou seu peito. Kevin sentiu suas costelas desabarem. Ele voou pela arena e bateu na parede com um som semelhante ao de galhos quebrando. Ele deslizou para o chão e ficou imóvel. A multidão começou a contar. Kevin não conseguia mais sentir as pernas. Ele não tinha certeza se conseguia sentir alguma coisa abaixo do pescoço. 2. Ele pensou no rosto da filha. A maneira como ela olhou para ele, como se ele fosse seu herói. Ele não podia decepcioná-la. 3. Ele pensou em sua esposa. A maneira como ela ria de suas piadas terríveis. A maneira como ela o segurava quando ele tinha pesadelos. 4. Ele tentou mover os dedos. Nada aconteceu. 5. Ele tentou mover os braços. Ainda nada. 6. Em algum lugar distante, ele ouviu alguém chorando. Metanfetamina, talvez? Ou Daniel. Eles estavam assistindo ele morrer. 7. Ele não estava com medo. Isso o surpreendeu. Ele sempre pensou que ficaria com medo quando o fim chegasse. Mas tudo o que ele sentiu foi uma paz estranha. 8. Não é paz. Outra coisa. Algo queimando em seu peito, no lugar onde deveria estar seu coração. 9. O Vetrol. O fogo que ardia no coração de um verdadeiro guerreiro. Kevin abriu os olhos. Ele não conseguia mover os braços, então não tentou. Ele não conseguia mover as pernas, então também não tentou isso. Em vez disso, ele rolou de bruços usando apenas os músculos centrais. Aqueles que ainda estavam funcionando de alguma forma. A multidão ficou em silêncio. A contagem congelou em seus lábios. Kevin apoiou a testa no chão e empurrou. Sua coluna gritou em protesto. Suas costelas quebradas se moveram e enviaram ondas de agonia pelo que restava de seu sistema nervoso. Mas ele continuou empurrando. Ele ficou de joelhos. O silêncio foi absoluto. Nenhum único ser na arena fez barulho. Kevin levantou a cabeça e olhou para Vorkay. O grande campeão ficou congelado. Sua expressão ilegível pontilha lenta impossivelmente. Kevin colocou um pé embaixo dele, depois o outro. Ele parou o cronômetro na tela da arena. Mostrou 9 minutos e 53 segundos. Faltam 7 segundos. Vorkay não se mexeu. Ele simplesmente ficou ali, observando o humano quebrado diante dele com algo que poderia ser admiração. 6 segundos. Kevin cambaleou, mas não caiu. 5 segundos. A multidão começou a se agitar. Sussurros se espalhando como ondulações em um lago pontilham 4 segundos. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. A buzina soou.
longo e profundo, ecoando pela arena por 10 minutos. O julgamento acabou. Kevin Shaw sobreviveu. No momento em que a buzina soou, as pernas de Kevin cederam. Ele caiu no chão da arena. Seu corpo finalmente se rendeu ao dano que sofreu. Mas desta vez ele não precisou se levantar. O julgamento acabou. Ele fez com que algumas equipes médicas da Esperança Inabalável corressem para o chão da arena, passando pelos confusos guardas Vorkai. O Dr. Marcus Webb, médico-chefe do navio, caiu de joelhos ao lado de Kevin e imediatamente iniciou o tratamento de emergência. Ele está vivo, Marcus gritou para os outros. Mal, mas vivo. Preciso de uma maca agora. Os olhos de Kevin se abriram. Através da névoa de dor e perda de sangue, ele podia ver formas movendo-se ao seu redor. Ele podia ouvir vozes, mas elas pareciam muito distantes. Eu fiz isso? Ele sussurrou e Marcus se aproximou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você conseguiu, Kevin. Seu idiota louco, você conseguiu. Kevin sorriu e deixou seu e sim, perto novamente, espalhando-se pela multidão acima da arena. Algo sem precedentes estava acontecendo. Os representantes de uma centena de espécies diferentes estavam de pé, não para zombar ou zombar, mas para observar com espanto e espanto. Muitos deles nunca tinham visto um humano antes de hoje. Eles rejeitaram a humanidade como uma espécie jovem e fraca que não merecia sua atenção. Eles não os estavam mais dispensando. Um por um, os seres começaram a aplaudir. Tudo começou lentamente, apenas algumas mãos, garras ou tentáculos se unindo, mas se espalhou como fogo pela multidão até que toda a arena tremeu com o estrondo de sua aprovação. Eles não estavam torcendo por uma vitória. Eles estavam torcendo por algo mais raro e precioso do que qualquer vitória poderia ser. Eles estavam torcendo pelo espírito de uma criatura que simplesmente se recusava a desistir. Na plataforma de observação, o alto magistrado Verschitt estava sentado em silêncio. Seus olhos dourados observaram enquanto a equipe médica carregava o corpo quebrado de Kevin para fora da arena. Pela primeira vez em sua longa vida, ele não sabia o que dizer ao seu campeão. Vorkai subiu os degraus da plataforma e ficou diante do trono. O rosto do grande guerreiro era elegível, mas sua voz era transmitida com clareza pela plataforma de observação. Em 300 anos de combate, disse Vorkai, nunca vi nada parecido. Lutei contra criaturas com o dobro do meu tamanho. Enfrentei guerreiros com armas que poderiam destruir naves estelares. Eu matei seres que deveriam ser invencíveis. Nenhum deles me assustou. Ele fez uma pausa. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa. Aquele humano me assustou, não por causa de sua força ou habilidade, mas porque não creio que nada no universo pudesse tê-lo detido. Eu poderia tê-lo matado centenas de vezes, e em todas as vezes, ele teria encontrado uma maneira de se levantar. Ele se virou para olhar para o alto magistrado. Se um humano pode fazer isso, imagine o que uma espécie inteira deles poderia fazer. Acho que podemos ter subestimado estas criaturas, meu senhor. Verschitt ficou em silêncio. Por um longo momento. Então ele se levantou do trono e caminhou até a beirada da plataforma, olhando para a arena onde o sangue do humano ainda manchava o chão. Traga-me o embaixador humano, ele ordenou. Temos muito o que discutir. 3 dias depois, Kevin acordou na ala médica com essa esperança inabalável. Ele estava cercado por máquinas que apitavam e zumbiam, mantendo vivo seu corpo quebrado. Enquanto a tecnologia médica avançada lentamente o recompunha, o primeiro rosto que viu foi o de Laura. Ela estava na tela ao lado da cama dele. Seus olhos vermelhos de tanto chorar. Seu sorriso era mais brilhante do que qualquer estrela que Kevin já tinha visto. Ei! Herói, ela disse suavemente. Como você está se sentindo? Kevin tentou falar, mas sua garganta estava seca demais. Uma enfermeira apareceu e lhe deu água e, depois de alguns goles, ele recuperou a voz. Terrível, ele admitiu. Como se eu tivesse sido atropelado por uma nave estelar 2 vezes. Laura riu, o som se misturando com novas lágrimas. Os médicos dizem que você terá uma recuperação completa. Levará alguns meses,
mas você ficará bem. E a Mãe? Kevin perguntou. Ela está bem? Ela está bem. Ela tem dito a todos na escola que seu pai é a pessoa mais durona de toda a galáxia. A voz de Laura falhou. Ela não está errada, Kevin. O que você fez foi incrível. A porta da ala médica se abriu e o embaixador Daniel Grant entrou. Ele parecia exausto, mas feliz, vestindo vestes diplomáticas formais em vez do uniforme habitual. Kevin, disse ele, aproximando-se da cama. Espero não estar interrompendo. De jeito nenhum, senhor. O que está acontecendo lá fora? Daniel sorriu, e isso transformou seu rosto cansado. O que está acontecendo é que você mudou tudo. O alto magistrado convidou formalmente a humanidade a juntar-se à Concorde Galáctica. Não como membro secundário, não como sócio júnior, mas como membro votante pleno do Conselho Interno. Kevin piscou. Isso é mais do que estávamos pedindo. Muito mais, Daniel concordou. Mas isso não é tudo. Representantes de 12 espécies diferentes solicitaram contato diplomático formal com a Terra. 3 de eles estão oferecendo alianças militares. 2 oferecem acordos comerciais que valem mais do que todo o nosso orçamento planetário. A notícia do que você fez naquela arena se espalhou por toda a galáxia. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama. Você não ganhou apenas um julgamento, Kevin. Você mostrou à galáxia do que é feita a humanidade. Você mostrou a eles que não somos fracos, nem insignificantes, nem uma espécie a ser ignorada. Você mostrou a eles que quando os humanos decidem alguma coisa, nada no universo pode nos impedir. Kevin ficou quieto por um momento, processando tudo isso. Depois olhou para o embaixador com um sorriso cansado. Eu não fiz nada de especial, senhor. Eu apenas fiz o que qualquer humano faria. Eu continuei. Daniel balançou a cabeça lentamente. É exatamente isso que o torna especial, Kevin. A maioria das espécies da galáxia não entende a resistência da mesma forma que nós. Eles lutam até serem derrotados e então param. Eles desistem quando as coisas ficam difíceis. Mas nós não. Nunca tivemos. Está escrito quem tem muita natureza. Ele se inclinou para a frente. Os Vetikai têm uma palavra para isso. Eles chamam isso de Vetkral, o fogo no coração de um guerreiro. Verkai disse ao alto magistrado que você tem mais Vetrol do que qualquer ser que ele já encontrou. Vindo dele, esse é o maior elogio possível. Kevin pensou sobre isso. Ele pensou nas histórias de seu avô. Sobre as gerações de humanos que enfrentaram dificuldades impossíveis e continuaram lutando de qualquer maneira. Ele pensou em todos os momentos da história em que a humanidade deveria ter desistido e não o fez. Acho que somos todos teimosos demais para saber quando parar, disse ele, pensando que Daniel riu. Isso é exatamente certo. E graças a Deus por isso. Uma semana depois, a Esperança Inabalável começou a sua viagem de volta à Terra. Kevin ainda estava se recuperando, mas conseguia caminhar curtas distâncias com ajuda. Ele passava a maior parte do tempo na sala de observação, observando as estrelas passarem e conversando com sua esposa e filha através da tela. A notícia do que havia acontecido havia chegado à Terra muito antes deles. Kevin Shaw já era uma lenda. As escolas ensinavam a história de sua luta na arena. As crianças brincavam onde fingiam ser ele, levantando-se repetidamente, não importando quantas vezes fossem derrubadas. Mas Kevin não se sentia uma lenda. Ele se sentia como um homem cansado que havia feito o que precisava ser feito e estava feliz por voltar para casa na última noite antes de chegarem à Terra. Volkai solicitou uma comunicação privada com Kevin. O rosto do grande campeão apareceu na tela. Sua expressão sombria. Queria falar com você antes de sair do nosso espaço, disse Volkai. Para te contar uma coisa importante, estou ouvindo, respondeu Kevin. Quando eu era jovem, acreditava que força era tudo. Eu acreditava que os fortes sobreviviam e os fracos pereciam, e essa era simplesmente a maneira como as coisas funcionavam. Passei 300 anos me tornando o guerreiro mais forte da galáxia. Ele fez uma pausa, suas feições alienígenas pensativas.
Mas observando você naquela arena, aprendi algo novo. Aprendi que existem diferentes tipos de força. A força do corpo é poderosa, sim. Mas a força do espírito, a força para continuar lutando quando seu corpo falhou, isso é algo muito maior. Volkai inclinou sua enorme cabeça. Você ensinou uma lição valiosa a um velho guerreiro. Kevin Shaw, não esquecerei isso, nem a galáxia. Sua espécie conquistou seu lugar entre as estrelas. Não através da conquista ou do poder, mas através de algo muito mais raro. O que é isso? Kevin perguntou. O símbolo da recusa em se render, respondeu Volkai. É, penso eu, a arma mais aterrorizante do universo. A comunicação terminou e Kevin ficou sozinho com seus pensamentos. Ele olhou para as estrelas, para a vasta extensão de espaço que antes parecia tão intimidante. Agora me senti em casa. Não apenas para ele, mas para toda a humanidade. Eles conquistaram seu lugar entre as estrelas. Não por ser o mais forte, o mais rápido ou o mais inteligente. Mas por ser algo ainda mais poderoso que tudo isso, eles ocuparam seu lugar sendo humanos. E isso, Kevin sabia, era o suficiente. Sempre foi o suficiente. Seria sempre suficiente, porque os humanos nunca desistiram. Nunca. Não é por nada. E isso fez delas as espécies mais perigosas e mais inspiradoras que o universo já conheceu.